Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bem, Jéssica Balbino? Tudo bem com você? Tudo bem também. Você está em dose dupla agora no Rabiscos. Eu tô em dose A dupla gente, e hoje ba- eu cheguei na hora. a gente bateu um papo com a Noemi Jaffe semana passada. Foi muito legal o episódio. Foi muito gostoso, eu não queria desligar, assim, eu sou muito fã dela, e ela tava muito estilosa, assim, com o cabelo meio Fernanda Torres, eu fiquei transferenciadíssima, eu não queria parar, foi uma loucura. Chegou aqui hoje, chegou agora, para e ouça os nossos episódios em sequências, são quase 7 anos aí de Rabiscos, e aí tô por aqui, hoje voltei. É isso aí. Então, quero convidar quem está ouvindo aí, que chegou por causa do Thiago, conhecer o Rabisco, os outros episódios também. O episódio passado com a Noemi foi muito legal. Para quem quer se aventurar na escrita, ela deu muita dica bacana. A Noemi é muito talentosa, ela é muito atenta também aos escritores e escritoras. E é isso. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para deixar 5 estrelinhas, que ajuda também o nosso algoritmo a chegar mais longe. Se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, vou pedir para favoritar. E também ajuda a gente a enganar um pouco o algoritmo e entregar melhor. É isso, Jéssica Balbino. Ajuda nós, deixa esse like, curte a gente, indica, compartilha com os amigos. Vem ouvir o nosso podcast que a gente está aí se mantendo no ar há muito tempo, semanalmente. A Então, duras acho que a gente penas. merece, né? A duras penas, né? Não é fácil, mas vamos que vamos, bora que bora. Quem que é o Eu tô nosso convidado feliz. de hoje, Jéssica? Tô feliz porque é um convidado que eu queria há muito tempo. Na verdade, a gente marcou essa entrevista só para tietar ele. É tudo um grande disfarce. E a gente finge que vai falar de literatura, mas era só para poder tietar ele. É o Tiago Rogero, que é o autor do livro Querino, um olhar afrocentado sobre a história do Brasil. E também do podcast, né? Ele é jornalista, correspondente do The Guardian na América Latina, e criou aí o Projeto Querino, que para mim é um dos grandes podcasts narrativos que a gente tem no país. Se você também não ouviu, pare e ouça, tá em todas as plataformas, mas também é autora dos podcasts Vidas Negras e Negra Voz. Ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2020, 2023 e também foi gerente ou é gerente de criação, ainda não sei, na Rádio Novelo e foi repórter do Globo, Estado de São Paulo e da Band News FM. Tiago, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do seu livro, vai falar aí do Projeto Querino, falar um pouco do podcast também. Que prazer ter você aqui no Rabiscos. Obrigado, gente. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Fico muito, muito feliz de estar aqui. E vamos lá. Eu não sou mais gerente de criação da novela, fui por um período, mas hoje sou correspondente do Guardian aqui na América do Sul. Ah, muito Ah, legal. muito Antes da legal, gente muito começar o bom. papo, já eu vou só dar uma pincelada do livro, né? Que, Boa. que é uma obra aí que busca recontar a história do Brasil a partir de uma perspectiva afrocentrada, destacando o papel fundamental dos africanos e afrodescendentes na formação do país. É inspirado no projeto, então, que a gente falou, né, homônimo, que inclui o podcast e uma série de reportagens. O livro aborda temas como a escravidão, a resistência negra, a formação da identidade nacional e as contribuições culturais e sociais dos negros no Brasil já. Sim, muito bom. Tiago, para quem está chegando agora, quem não conhece, nunca ouviu falar, nunca pegou essa referência, conta pra gente como é que surgiu o Projeto Querino, que é aí um podcast narrativo e que se tornou um livro que é uma revisão desse podcast, tem material inédito no livro também, saiu ano passado o livro, o podcast é um pouquinho mais velho. Conta de onde surgiu, o que é esse projeto, dá aquela resumida para quem pegou aí o bonde andando, tá chegando agora no tema. Sim. Então, o Projeto Querino foi lançado em agosto de 2022 e quando ele foi lançado em agosto de 2022 foi o resultado de 2 anos e 7 meses de trabalho de mais de 40 pessoas, uma equipe majoritariamente feminina, majoritariamente negra. A ideia foi mostrar qual foi a participação das pessoas negras no processo de construção do Brasil, mostrar que as pessoas negras não foram meros acessórios em todo esse processo, mas foram protagonistas e a gente mostra isso, né? Ele não é um podcast opinativo, é um podcast jornalístico que tem um pé muito forte também na história, na historiografia. Historiadores fizeram parte
desse projeto e, naturalmente, foram muito entrevistados também e muito citados em todo o processo. A gente mostra a participação das pessoas negras nesse processo de construção do Brasil, mas também a participação das pessoas brancas no que vai resultar nessa quantidade absurda de desigualdades que a gente tem até hoje, no fato de que por que a gente foi o país das Américas que por mais tempo manteve a escravidão. Tudo isso a gente encontra respostas para essas coisas no passado e encontra permanências no presente que são resultados dessas escolhas que foram feitas. Então, é tanto uma questão de valorização das pessoas negras quanto de responsabilização também das pessoas brancas. Em 2022, a gente lançou o projeto como um podcast narrativo em 8 episódios, depois teve um episódio extra e também uma série de publicações na revista Piauí, podcast produzido pela Rádio Novelo, a revista Piauí publicando essa versão em texto, que é diferente do podcast, são matérias diferentes, embora partam do mesmo pressuposto, da mesma ideia. E aí depois eu recebi convite de editoras para escrever o livro do Projeto Quirino, sentei com todas elas, escolhi a editora Fósforo, e foi mais um trabalho de mais de um ano, de novas pesquisas. O livro é uma versão ampliada do podcast, a gente aprofunda questões, faz uma ou outra correção de curso também, alguns pequenos ajustes, mas sobretudo traz novas informações e adapta a linguagem, que é diferente, né? Eu adoro pensar em linguagens, e a linguagem do podcast é bem diferente da linguagem que a gente usa no livro, embora tentando manter uma certa estrutura também, não só da organização dos assuntos, mas de uma tentativa de uma busca pela coloquialidade, pela simplicidade do tema. Eu li recentemente o livro Embranquecimento, do Evandro Cruz e Silva, um livro muito legal que saiu. Eu achei incrível a primeira pessoa narrando Macária, que é a personagem principal, ela falando do embranquecimento que vai passando a sociedade, né? Ela faz a partir da análise de um quadro e ela vai mostrando como que a família dela pode ser embranquecida. Como que você discute, assim, eu estou falando de embranquecimento que me vem na cabeça, mas como que você acha que adotar um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, o que que significa isso na prática? Como que essa perspectiva muda a forma como a gente entende os eventos históricos? Eu acho que, primeiro, que é um olhar que se pretende fora do padrão que geralmente é usado para se olhar a história do Brasil, né? A história do Brasil é vista sob um olhar eurocêntrico, masculino, branco, e esse olhar é o olhar que olha para os ditos grandes heróis, né? O Duque de Caxias, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Olhar com um olhar afrocentrado não é dizer, esses caras não têm relevância nenhuma para a nossa história. Não, não é isso que a gente faz. Mas é mostrar que não foram só esses caras que foram os responsáveis pelo Brasil se tornar o Brasil nas suas coisas positivas e nas suas coisas negativas. Então, por exemplo, olhar para a história da independência do Brasil, tentando mostrar qual foi a participação das pessoas negras nesse processo, ou mesmo o peso que a escravidão teve para esse processo de independência, que foi um processo, enfim, que nos marca até hoje. A gente, quando lançou o projeto, a gente colocou como primeiro episódio, e também acabou sendo o primeiro capítulo do livro, a independência do Brasil, pelo fato de que naquele momento a independência completava 200 anos, mas também por acreditar, e por isso a decisão de manter isso para o livro, que esse momento ele explica muito da nossa sociedade até hoje. Assim, o Brasil, naquele momento em que ele decide se tornar independente de Portugal, a escolha que as elites fazem, que as classes políticas fazem, é de reafirmar a escravidão a todo custo, assim, de dizer, nós vamos escravizar ainda mais, nós vamos explorar ainda mais, nós vamos trazer ainda mais, nós vamos sequestrar ainda mais seres humanos no continente africano e trazer para cá. Contar, por exemplo, a história da abolição. Olha que coisa curiosa. A história da abolição que eu aprendi na escola, eu aprendi sob um olhar eurocêntrico também. É a história da Redentora, da Princesa Isabel. Contar a história da abolição por um olhar afrocentrado não é dizer que a Princesa Isabel não teve importância, ela teve importância, mas é mostrar que enquanto havia
a princesa Isabel tomando aquela decisão de dar uma canetada ali, porque ela não tinha outra opção, por exemplo, mostrar que ela não tinha outra opção, que era um país à beira de uma guerra civil, e que do lado dela tinha um sujeito intelectual importantíssimo, que era muito próximo dela, tentando dizer para ela e para todos os políticos naquele momento que era importante que a abolição não viesse só como uma abolição simples, abole, libera, estão livres, mas que era importante que viesse com compensação para que aquelas pessoas pudessem ser inseridas na sociedade, que era o André Rebouças, o homem negro. Então, contar essa história com um olhar afrocentrado é perceber onde estavam as pessoas negras naquele momento, buscar elas, buscar trazer elas ao centro da narrativa, como as protagonistas que elas de fato foram, mas em nenhum momento apagar as outras questões. A gente não tenta fazer nada desse revisionismo, né, enfim, que é uma palavra que a extrema-direita gosta tanto de usar para dizer absurdos como nazismo era de esquerda e outras bobagens do tipo. Mas acho que é isso, assim, são alguns exemplos de não tentar apagar outras coisas que já estão estabelecidas na nossa história, mas trazer outros olhares. E nesse caso, por ser afrocentrado, são olhares de afrodescendentes, né? Mas há muitos outros olhares na nossa história, como, por exemplo, um outro olhar que é extremamente protagonista, que é o dos povos originários, que a gente não traz tanto no projeto Quirino, por entender que a gente tinha uma proposta ali, a gente traz um pouco e tal, mas não tanto quanto poderia, e eu espero, naturalmente, que haja, como já há, projetos contando a história do Brasil também por um olhar dos indígenas, né, dos povos originários. O Thiago, no livro, você conta que a ideia, né, do projeto começou em 2018, depois de ouvir a Conceição Evaristo, entrevistada pela Flávia Oliveira, dizer sobre o fato de que na escola ensinam, né, a Revolução Farroupilha, mas não ensinam a Revolta dos Malês, e que aí a tua cabeça explodiu. E eu, por exemplo, só tive contato, né, e descobri sobre a Revolução dos Malês quando eu li Um Defeito de Cor em 2012, o que é muito tarde, né? Assim, eu já tinha quase 30 anos, então é muita coisa, né? Assim, para a gente passar ignorando, por exemplo, né, que isso aconteceu e tudo mais. E aí, na escolha, né, de nomear o projeto, você nomeia como Quirino numa referência, né, ao Manuel Raimundo Quirino, que foi um jornalista, né, que foi um abolicionista e tudo mais. Eu queria te ouvir um pouco, né, sobre isso, sobre essa escolha e também sobre esse fato, né, assim, sobre a gente talvez ser tão privado e chegar tão tarde na nossa própria história, né, nesse que acho que casa com essa pergunta do Tadeu, né, com esse olhar mais afrocentrado para a história, né, como seria a nossa história se ela fosse contada. Quando eu ouvi o podcast, a minha cabeça explodiu igual a tua quando ouviu isso da Conceição, porque eu falei, é verdade, né? E se fosse contada por essa ótica, né? A gente está tão com o olhar colonizado que a gente sequer imagina, sequer pensa nisso. Então, queria te ouvir um pouco sobre. Primeiro que a sua experiência, ou a experiência da maioria dos ouvintes ouvindo o Projeto Quirino, naturalmente os ouvintes que não são historiadores, né, como é o meu caso, eu não sou historiador, sou jornalista, então a minha experiência ao ter contato com essas histórias durante o processo de pesquisa do Projeto Quirino, que de novo lembrando foi feito por muitas mãos, né, não fiz sozinho, foi essa, de me surpreender, de aprender mesmo assim a cada novo passo, o que fez com que tivesse sido um processo de muito trabalho, né, muito trabalhoso, mas muito prazeroso também, embora uma parte dessas histórias carregue alguma dor, né, algum sofrimento e tal, mas ao mesmo tempo a gente teve a preocupação de não fazer no Projeto Quirino, entre aspas, pornô de violência, né, de não explorar a dor pela dor, de não ser sensacionalista na exploração da dor das pessoas negras. Mas a importância de contar essas histórias é porque a versão que a gente aprendeu na escola. Há 20 anos no Brasil existe uma lei que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas. Depois essa lei foi atualizada e obriga também o ensino da história dos povos indígenas. Essa lei existe, é uma lei federal, que significa que todas as escolas públicas ou privadas têm que ensinar história africana e afro-brasileira e indígena nas escolas. Infelizmente, não é o caso da maioria das escolas. A maioria das escolas brasileiras desrespeita essa lei, segundo um estudo que foi publicado em 2023, se eu não me engano, e que inclusive está citado no livro do Projeto Quirino. Mas essa
a versão que não contempla esse olhar afro-brasileiro e indígena sobre a nossa história é uma versão capenga, que não ajuda a explicar por que a gente é esse país, assim, não ajuda, não dá conta de explicar a complexidade do Brasil e como que um país com tanto potencial e tanta riqueza acaba se tornando um país com tanta desigualdade, né, em que uns poucos nascem com tanto e continuam com tanto ao longo da vida, mesmo sem fazer quase nada, mesmo sendo profundamente medíocres na sua atuação profissional, intelectual, emocional, pessoal, enfim, e outros que passam uma vida inteira batalhando, 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 batalhando e não conseguem transferir riqueza, né? Por exemplo, para seus descendentes e tudo mais. Então, não conhecer esses outros pontos de vista faz a gente ter um olhar capenga sobre a nossa própria, não só a nossa própria história, mas a nossa condição atual. Assim, o Projeto Querino, eu não sou historiador, sou jornalista, e para mim o que mais me interessa é sempre, embora me interesse muito pela história, goste de estudar a história, mas o que me interessa mais é sempre a conexão no presente, assim, é olhar, ver como que essas coisas ainda se manifestam no presente, e como que algumas coisas do presente a gente vai encontrar a origem delas lá atrás, né? Por exemplo, uma questão que a gente trata muito, tanto no podcast quanto no livro, e no livro com um pouco mais de detalhes, a questão do trabalho doméstico, né? Enfim, e é uma questão que não precisa fazer muito esforço para perceber todas as permanências é, desde o período da escravidão, né? O brasileiro como um todo, obviamente não todo mundo, não generalizando, mas talvez até uma maioria, ele olha para o trabalho braçal com uma mentalidade ainda colonial e escravista, né? É um menos trabalho, pessoas que exercem funções braçais, como trabalhador doméstico, porteiro, motorista, jardineiro, lixeiro, gari, enfim, são pessoas que são vistas como menos trabalhadores, como menos seres humanos, como seres humanos de menor importância, né? E de onde que vem essa mentalidade? É uma mentalidade colonial do escravizador, e é uma das profissões em que isso mais se manifesta, em que essa postura de senhar e de senhor mais se manifesta, e ainda no presente se manifesta, é no trabalho doméstico. E nisso eu estou citando não só os casos extremos de trabalho análogo à escravidão, que existem, que continuam, que não começaram outro dia, tal, eles continuam, simplesmente continuam, mas também nas relações tidas como regulares de trabalho, assim, sabe? Mesmo pessoas ditas de esquerda, progressistas, que na última eleição votaram no Lula, podem, e muitas delas praticam as piores práticas possíveis com seus prestadores de serviço, com as pessoas que prestam serviço para elas. Assim. Então são essas coisas, é tentar. Me interessa muito o passado, mas me interessa ainda mais o presente, e é o lugar em que eu me sinto mais confortável. Dentro do que você falou, a gente falou aqui, Jéssica, uma vez, acho que algumas vezes, né? A gente está no interior de Minas Gerais. E aqui em Poços de Caldas é muito comum os apartamentos, as casas terem um quartinho de empregada aqui. E eu lembro que eu fiquei, quando eu vim, eu não sou daqui, eu vi o quão comum era as imobiliárias anunciando isso, colocando o quartinho da empregada dentro de uma naturalidade muito grande, que isso demonstra também essa posição de colonizador, né? Teve também até um. E a gente está falando de uma cidade interior que nada é uma cidade também com viés elitista muito grande, mas não necessariamente elitista. A gente sabe aqui de colegas nossos dito de esquerda, com pensamento social, dentro disso que você falou, assim. Eu acho isso muito importante de falar e de ouvir. E a gente sabe, Thiago, tipo, aqui o podcast é sobre literatura e a gente sabe que a gente chega em muito lugar. E quando você fala, né, você cita lá no livro da lei que deve levar os alunos para entender isso, eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui agora e está parando para pensar, né, o que eu poderia saber mais, né? E seu livro fala muito sobre resistência. Eu queria saber de você, assim, quais os exemplos mais marcantes da resistência que você encontrou durante sua pesquisa e que acredita que deveriam ser mais conhecidos, que estimulariam mais as pessoas a descobrirem as coisas. Acho que são muitos, assim, duas histórias que eu cito com alguma frequência porque me marcam muito. Uma é a primeira mulher do Brasil a escrever um romance foi a Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra no interior do Maranhão. Ela escreve o romance dela, Úrsula, em 1859,
ou seja, quase 30 anos antes da abolição. Ela era uma romancista, um romance que até hoje tem reedições, né, que felizmente, graças ao trabalho de intelectuais e pesquisadores que recuperaram a obra dela em décadas passadas, hoje é um romance que tem reedições, e é um romance tremendo, assim, abolicionista, 30 anos antes da abolição, e hoje romancistas que são muito mais cultuados, né, como por exemplo José de Alencar, ele, 10 anos depois que ela publicou esse romance abolicionista, tem uma correspondência dele que é citada no livro do Projeto Quirino, que foi pesquisada por outro pesquisador e está lá referenciado, tem todas as referências bibliográficas e tudo mais, agora que vou esquecer o nome do pesquisador, mas o José de Alencar, 10 anos depois de Maria Firmina dos Reis ter escrito Úrsula, ele ainda estava elogiando o tráfico negreiro, que já tinha acabado em 1850. Então, olha que mulher incrível e que hoje não é tão reverenciada quanto ele e tal. Enfim, não sei se ele deveria ser deixar de ser reverenciado, isso não cabe a mim, eu acho, não me considero nem capacitado para esse debate, mas o que eu quero é que ela seja reverenciada, né, e que seja cada vez mais e reconhecido, porque para uma menina negra na escola hoje, é importante ela aprender a história do Brasil e ver que durante os mais de 300, a maior parte da história do Brasil foi foi sob um regime escravocrata, um regime em que era permitido, incentivado e normalizado escravizar seres humanos, né? A maior parte, a grande parte da história do Brasil, a maior parte. E um ensino que não contemple toda essa complexidade e toda essa gama de possibilidades de existência de uma pessoa negra no período da escravidão do Brasil, além da questão do escravizado, um ensino que não contemple isso, ele mostra a pessoa negra naquele período só como escravizado subserviente no tronco, que existia a tortura, mas a subserviência não tanto, assim, as pessoas negras se revoltavam de diversas maneiras, podia ser aquele mesmo escravizado que estava ali sendo torturado numa pintura, é, ele depois naquele dia ele podia estar tramando a morte do senhor, ele pode ter assassinado o senhor, ele podia estar sendo revolucionário de diversas outras maneiras, ele podia estar aprendendo a ler sem que o senhor soubesse, era proibido, ele podia estar professando a fé, ele podia estar fazendo, construindo família e tudo mais, e havia também, naquele mesmo contexto em que havia uma pessoa negra ali escravizada, pessoas negras que já haviam conquistado a própria liberdade, que é o caso, por exemplo, da Maria Firmina, no caso, a mãe dela, que era livre, por isso ela nasce livre. Uma outra figura que me encanta muito é o Luiz Gama, que é o filho de Luísa Maim, e o Luiz Gama, pô, eu que sou jornalista, eu não aprendi na faculdade de jornalismo ou na escola que houve um jornalista negro como Luiz Gama, que além de jornalista e que publicava textos abolicionistas que eram super lidos e tinham muita repercussão lá nos anos 1860, em São Paulo. Ele foi também um advogado que libertou centenas de pessoas que estavam sendo escravizadas ilegalmente. Ele próprio, Luiz Gama, que é a história que eu mais gosto assim, de todas as histórias que eu já tomei conhecimento. Naturalmente, eu não tomei conhecimento sobre todas as histórias que existem, mas é a trajetória que mais me encanta de todas. Ele é escravizado ilegalmente quando era criança, porque ele nasceu livre, mas foi escravizado ilegalmente, e ele descobre, quando ele fica mais velho e aprende a ler, que ele não poderia ter sido escravizado, ele consegue libertar a si mesmo e depois ele não para aí. Ele não vai não estou no topo, vou ficar aqui de boa, vou viver a minha vidinha. Não, ele vai para cima. Ele fala, pô, eu vou libertar todo mundo, e ele vira um abolicionista incrível que quando ele morre, o enterro para a cidade de São Paulo. E a gente não aprende sobre essas coisas, né? Enfim, lembrando que eu não quero fazer generalizações, há pessoas que aprendem sobre isso. Felizmente, hoje, há mais pessoas que aprendem sobre isso por causa de uma grande revolução cultural importantíssima na produção do conhecimento que houve no Brasil, que são as leis de cotas, né? Mas acho que é isso. É importante você tocar nisso, né, da questão das leis de cotas. Eu acho que a gente pode também passar sobre esse tema, mas enquanto a gente estava falando, né, você falou sobre a questão das empregadas domésticas, e curiosamente hoje eu estava numa reunião de um projeto que é num café aqui no Instituto Moreira Salles. Poços de Caldas tem uma unidade, entrou em cartaz no sábado retrasado a exposição da
Adelina de Campos Melo, que foi uma Poços-Caldense, né? E que ela é citada, né? Inclusive no livro. é, e ela foi, né? Uma empregada doméstica, e foi uma empregada doméstica que viu a mãe ser açoitada pela ex-patroa. Ela é mencionada no livro pela Elizabeth Pinto, né? E é contada essa história, mas o que eu queria chamar foi justamente num ponto que você tocou, sobre as pessoas que são ditas progressistas, né? Mas são pessoas brancas, são pessoas que talvez não estão tão dispostas a abrir mão dos seus privilégios. Então, até certo ponto, elas ostentam uma ideologia que dialoga, né, com questões ligadas aí ao que é afrocentrado, mas elas não estão dispostas a abrir mão desses privilégios. E eu reforço, quando eu ouvi o podcast, eu pensei que eu queria, assim, a minha ideia, a visualização eu queria poder botar ele num carro de som e ficar passando, assim, nas ruas das cidades todas, assim, obrigando as pessoas a ouvirem, assim como o carro do ovo, sabe? Até decorarem essa história. Essa foi a vontade que eu tive. E aí eu queria saber de você, Jacques, se você sente que o podcast ou que o livro, esses dois produtos, né, culturais, chegaram para essas pessoas que são progressistas, mas são elitizadas. Você recebeu ou percebeu algum retorno sobre isso? E como é que você vê isso, né? Porque me incomoda muito, mas eu não consigo lidar. Eu não sei, não consegui ainda pensar num caminho, assim, como fazer isso, porque normalmente dá uma certa preguiça, ter que ficar explicando, ou ficar reforçando, ou ficar falando, nossa, olha, vê tal produto, ouve tal coisa, leia tal livro e tal. E se isso não tiver num lugar super hypado, dificilmente também essas pessoas vão querer consumir, entre aspas, né, esse produto. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre, né, enfim, esse tema, porque é isso, ou as pessoas podem ouvir o podcast, mas continuar mantendo suas empregadas domésticas com salários baixos e sendo pessoas pretas, enfim, e sem imaginar e sem sonhar que essas pessoas podem ocupar outras posições e ter outras profissões e tudo mais. Sim. Eu não era pretensão nossa e eu sigo não tendo a pretensão de mudar a vida de ninguém, assim. Eu fico muito tocado, muito feliz, emocionado quando eu recebo relatos de pessoas negras dizendo que impactou, mudar a vida, eu acho muito forte, né? Mas que impactou a vida delas de forma positiva, que seja na reflexão ou que seja no empoderamento mesmo, da pessoa se sentir mais forte para enfrentar, enfim, a loucura que é viver um país que é tão cruel quanto o Brasil, né? Mas no meio disso recebi também muitas mensagens de pessoas brancas dizendo o quanto que impactou a vida delas, e eu acredito, né? Quero acreditar, enfim, eu sou um homem negro de pele clara, que sou filho de um pai branco, a minha esposa é uma mulher branca, eu entendo toda a complexidade envolvida nisso, toda a questão, enfim, de relacionamentos interraciais, enfim, todas as minhas escolhas e as minhas origens, eu reflito muito sobre elas e tudo mais. É, então, eu acredito que as pessoas brancas podem, e não só podem, como devem ser aliadas na luta contra o racismo. Eu acredito que elas devem, porque é uma obrigação delas, porque elas são as maiores beneficiárias do racismo. Então, é uma obrigação delas entrar nessa luta. E se a gente for um país sem racismo, vai ser bom para todo mundo. Vai ser um país com mais oportunidades de trabalho, vai ser um país com uma ciência ainda mais valorizada e mais reconhecida no mundo, com menos violência, enfim. Parece óbvio falar isso, mas o que que nos impede de ser esse país? É porque as pessoas não querem perder os seus privilégios, né? Vejo que poucas coisas, a revolta que poucas coisas são capazes de provocar, né? Como, por exemplo, a PEC das domésticas, o absurdo, e aqui falando com ironia naturalmente, né, o absurdo que é dar às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos trabalhistas que todas as outras categorias profissionais têm, mesmo 70 anos depois da CLT, o absurdo que foi. E até hoje essas pessoas de bem ainda driblam as regras da PEC das domésticas. O absurdo que foi propor que o filho do porteiro e o filho da trabalhadora doméstica, ou o filho, enfim, do lojista, o filho da pessoa que não tem tanto dinheiro assim, tudo mais, que ele possa acessar
à universidade e que as vagas sejam um pouquinho mais difíceis só para o filhinho, né, da dondoca, o filhinho do doutor, que estudaram a vida inteira num colégio particular. O absurdo que foi isso, é porque as pessoas não querem perder os seus privilégios. E no meio de tudo isso, teve pessoas que me mandaram mensagem que eu via visivelmente assim que a pessoa estava com a sensação de que por ela ter ouvido e gostado do projeto Quirino, que ela já tinha uma carteirinha de antirracista que ela poderia sair exibindo por aí. E enfim, eu tenho uma profunda preguiça dessas pessoas, né? Eu não interajo muito assim, eu não interajo muito com o geral assim, porque realmente não dá tempo, é muita gente, eu sou tímido e tal, eu sou mais contido assim, não mesmo com pessoas que me dizem coisas lindas sobre o projeto Quirino, eu procuro não interagir muito porque eu tenho medo de acabar me distanciando, assim, de tirar o pé do chão, de achar que o projeto é mais do que ele é. Não, ele é um projeto jornalístico feito com muito carinho, com muito esforço, com muito cuidado, com muito zelo, mas ele é isso, ele é um projeto jornalístico. Mas aí teve essas pessoas e tal, e até hoje eu recebo, assim, tem gente que, nossa, como se eu, como se o fato dela gostar de um produto muito bem acabado, e modéstia à parte é muito bem acabado, né? Muita gente trabalhou, a gente teve estrutura para fazer ele muito bem feito, e ele foi feito de forma muito eficaz mesmo, a pessoa acha que ela está fazendo um favor por gostar de um produto que é muito bom. Não está fazendo um favor, desculpa, você podia ter ouvido como podia não ter ouvido, e está tudo bem, a sua vida vai seguir. Mas até hoje, de vez em quando, aparecem umas pessoas assim, gente que acha, por exemplo, gente de projetos audiovisuais que porque quer transformar, adaptar o projeto Quirino e quer que age como se eu tivesse a obrigação de querer porque essa pessoa quer, assim, e coisas do tipo. Essas coisas ainda acontecem muito comigo, infelizmente, mas faz parte, assim, eu aprendi a lidar com elas e é isso, é isso. A gente não tem que educar as pessoas, eu não sou um educador, sou um jornalista, eu tenho que trazer informação, assim, da forma mais clara possível. E se no fim das contas isso impactar positivamente as pessoas, eu acho que é um plus. É um plus, é algo realmente para me deixar feliz e me deixar orgulhoso, mas não é meu objetivo final não é educar todas as pessoas, sobretudo as pessoas racistas, né? Tipo, não quero educar essas pessoas, não acho que é minha missão no mundo. Eu quero levar informação para quem porventura não teve chance de conseguir aquela informação. Meu Thiago, objetivo quero, maior, eu acho. quero fazer um adendo aí ao que você está falando, já é um pouco da resposta do que eu quero te perguntar, né? Que você falou dessas pessoas que acham que tem a carteirinha de racista porque escutam o podcast ou porque lêem o livro, né? E a gente tem uma população que busca se inteirar ou fazer o check de coisas que eu sei, né? Através de leitura de chamadas, cliques rápidos, né? Então a gente está diante, né? A Jéssica, a gente sempre fala disso, a gente está diante também de um desafio de aprofundar em temas, né? Onde todo mundo quer ser especialista de tudo. Mas, por outro lado, tem pessoas que querem ler textos mais longos, querem ler livros ainda, né? Dentro de uma esperança, assim. Qual que é o desafio que você acha que tem em falar com essas pessoas e lutar contra esse sistema de cliques rápidos, onde as pessoas não querem se aprofundar? Você acha que a gente consegue ter esse diálogo e só o aprofundamento vai de fato dar a consciência para a pessoa entender o seu lugar ou fazer alguma coisa também em prol disso? Acho que é uma discussão bem mais ampla, né? E porque é isso, olha tudo na nossa sociedade, desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, que está sendo posto ou julgado na gente ou imposto para que a gente não se envolva de maneira calma ou aprofundada com uma coisa só, né? É a lógica do algoritmo, a lógica do passa para cima, né? Arrasta para cima, não sei o quê, para você ver tudo, é o feed, não sei o quê e tal. Eu sou uma pessoa que fica muito no celular e tal, e entendo tudo isso. Então é lutar contra essa dificuldade que é uma dificuldade geral, assim, né? E que, enfim, acho que dá para consumir informação mesmo de forma rápida, de forma ágil e tal. Não acho que é a única forma de consumir informação parando e tendo uma leitura aprofundada, por exemplo, de algo assim, né? Por exemplo, dá para ouvir um podcast enquanto se está lavando louça ou fazendo uma outra atividade e tal. Mas eu acho que é um desafio de todos nós, assim, enquanto sociedade mesmo, de lutar contra uma tendência que está posta e que a gente não vê muito, sei lá,
uma solução, assim, né, que não seja esses momentos de detox, ou buscar detox sociais e tal, de redes sociais, no caso e tal. Então, não sei. De fato, assim, como produtor de conteúdo, é uma preocupação que eu tenho quando eu estou escrevendo uma matéria, quando eu estou, no caso do Projeto Querendo, quando ainda estava trabalhando com podcasts, de como que você consegue atrair a atenção das pessoas, né? Porque hoje em dia, antigamente poderia haver uma concorrência de um jornal com o outro, hoje em dia você concorre pela atenção das pessoas, é o tempo que a pessoa tem para ler, para ouvir aquele podcast, para ler a sua matéria, para ler o livro e tal, e como você consegue se destacar nesse manancial de coisas, né? Então é buscar essas estratégias assim e tal. Uma estratégia que a gente buscou tanto no projeto em podcast quanto no livro foi a busca pela coloquialidade, pela simplicidade, para tentar parecer o máximo possível com a linguagem falada, assim, para que se sentisse como uma contação de histórias mesmo, né? Como se eu tivesse sentado do lado da pessoa num bar trocando uma ideia com ela, assim. Que foi uma forma que a gente tentou encontrar, assim, para um pouco hackear a atenção da pessoa nesse contexto maluco que a gente vive, em que é o tempo inteiro informação chegando e a nossa mente, né, tá condicionada a não conseguir prestar atenção mais numa coisa só por muito tempo, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver jogo de futebol, mas por vezes vai chegando assim nos 30 minutos do primeiro tempo, eu já me percebo pegando o celular para olhar algo que nem, sabe, meu celular não tem notificação, então não é para isso, é para abrir só, porque eu estou entediado de ficar 30 minutos olhando para uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então é isso. Ô, Thiago, e pessoalmente falando, o que que te deu mais barato fazer, o podcast ou o livro? Como é que foi o processo de cada um, assim? Porque tanto, né, o Tadeu como eu, a gente escreve, mas a gente também tem o podcast. E acho que cada um tem ali o seu tesãozinho diferente de fazer. Mas eu queria te ouvir como é que foi esse processo, individualmente mesmo, né? Pessoalmente, na sua vida, o que que um desperta, o que que o outro desperta, enfim, qual que foi o barato de cada um? Cara, eu acho que eu não tenho condição de ser justo com essa resposta pelo fato de que há uma separação muito grande de tempo entre os dois, né? Que o podcast foi feito para ser lançado em 2022 e o livro foi feito no período depois disso. Então a minha memória mais recente é o livro. Então a tendência que eu tenho, a primeira resposta é que o livro eu consigo lembrar porque está mais. Então eu consigo lembrar dos momentos do livro em que eu tive prazer fazendo, escrevendo, assim, né? No podcast está um pouco mais distante, o que não quer dizer que eu não tive. Mas acho que, assim, assumindo que pode ser uma resposta enviesada pelo fato de que a experiência com o livro foi mais recente, eu diria que o livro, assim, porque é isso. O que definitivamente me dá, porque o podcast, como ele é narrativo, a escrita estava muito envolvida, né? Ele é todo roteirizado, né? Naturalmente as entrevistas não, as entrevistas são as respostas naturais dos entrevistados, mas os trechos das entrevistas que entram no podcast foram todos escolhidos e colocados em roteiro, né? E depois foram montados e editados ali, mas seguindo a ordem do roteiro. E cada vírgula, cada palavra, cada respiração minha durante o podcast foi pensada e foi roteirizada. Então era um processo de escrita também. Mas o que mais me dá barato em todo esse processo são os momentos em que eu atuo como repórter mesmo, assim. É isso, são as histórias do presente. As histórias do passado me dão prazer também, eu gosto de escrever sobre o passado, adoro aprender sobre o passado e tal, mas o que me dá, né, o que me move, o que me dá prazer como profissional, assim, são as histórias do presente, né? No caso do podcast, uma história que é muito dura, mas que eu acho que é muito importante contar ela, porque ela não é uma história única, ela representa muito, que é a história do Anderson, que foi preso injustamente, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa negra. Naturalmente, no livro e no podcast você consegue ouvir isso em mais complexidade do que eu estou dizendo agora, mas basicamente foi por isso. E no caso do livro, uma história que é nova, né, que não estava no podcast, que é a história da Eliângela Carlos Lopes, que se revolta contra uma situação de racismo contra ela.
trabalhadora de auxílios, né, cuidadora, né, uma cuidadora de idosos, de pessoas com enfermidades, com deficiência, enfim, uma cuidadora de pessoas e que passou por essa situação de racismo. Então essas são as coisas que me dão mais prazer, assim, eu acho, de fazer. Ô, Thiago, para a gente fechar aqui no nosso papo, eu queria falar um pouco, para a gente encerrar, sobre a música, assim, você aborda a influência africana na música brasileira, como que a música foi uma forma de resistência e sobrevivência para os africanos e para os seus descendentes no Brasil? Como que a gente pode ver a música a partir dessa ótica? Esse é o episódio do podcast sobre música, que é o terceiro episódio, é de longe o preferido dos ouvintes, assim. Em termos de números, ele é igual aos outros, né? O primeiro episódio é o que tem mais streams, porque é isso, muita gente ouve e decide não seguir. Felizmente, muita gente decidiu seguir até o final, então todos os demais episódios acabam tendo o mesmo número de streams, mas em termos de comentário, assim, não tem comparação. É o episódio que as pessoas mais comentam e tal, que eu acho que enfim, foi prazeroso fazer, porque foi o episódio em que eu mais utilizei a plataforma podcast para contar uma história, assim. Ele tem umas brincadeiras que somente no áudio daria certo, como por exemplo a demonstração do que é a polirritmia e tal. Então foi prazeroso fazer. Mas enfim, foi uma participação que é tremenda, assim, né? A gente escolhe a música para mostrar essa influência, e né, o que é cultuado como música brasileira, qualquer forma que você pensar assim, de música brasileira, é, tanto no Brasil quanto lá fora, é profundamente resultado da influência dos africanos e afro-brasileiros e também dos povos indígenas. E a gente vai mostrando isso e tudo mais, tentando abrir discussões sobre isso, mas é um exemplo de como a presença africana foi importante e ela é marcante até hoje na cultura brasileira como um todo, né? Na própria forma como a gente fala. O nosso português ele é tão diferente do de Portugal por causa da influência dos africanos e dos indígenas, né? É por isso que a gente fala tão diferente deles. A gente tem palavras banto que a gente fala até hoje, assim, uma enormidade de palavras, e não só palavras, mas a própria pronúncia e tudo mais, a forma como a gente fala português é resultado dessa influência. Então são alguns exemplos assim, que a gente que foi algo que a gente pensou bastante, porque a gente não queria no projeto incorrer em clichês, porque em geral quando as pessoas em geral não reconhecem, né, a importância dos africanos e afrodescendentes para a formação do Brasil, mas quando elas reconhecem, elas falam, samba, carnaval, feijoada. E a gente queria futebol, né? E a gente queria fugir, samba e carnaval acabou sendo um pouco a mesma coisa. Então, samba, futebol e feijoada. A gente queria fugir um pouco disso, assim, fugir um pouco desse clichê. O clichê é importante e ele é um clichê porque é um fato, mas a gente queria fugir porque a gente pensou, pô, a gente tem uma oportunidade de trazer questões pouco exploradas, né? Então a gente acabou indo por outras partes, mas no episódio de música tem muito de samba naturalmente, porque não daria para ser de outra forma, mas aí a gente tenta achar também outros caminhos assim para contar em meio a tudo isso. Eu ia falar para a gente fazer um nosso instante para encerrar, que é o Vamos, com nosso quadro certeza. fixo do Rabiscos, mas nem tão fixo assim. Que a gente deixa uma indicação de livro, Thiago. Pode ser algo que você esteja lendo, pode ser um livro que você leu e te marcou muito, e você queira indicar e mencionar, um livro que não sai da tua cabeceira, da tua estante, enfim. É para ficar à vontade, mas deixar uma indicação, não vale indicar o seu próprio livro, mas se você puder deixar, nos dizer e nos contar o que que tem na sua estante. Legal. Eu vou indicar Disritmia, que é um livro de contos do Ronald Lincoln Jr., é, que é um livro do Ronald Lincoln Jr., lançado pela editora Malê. O Ronald é um jornalista negro do Rio de Janeiro, e é um livro maravilhoso, assim, tipo, acho que é da mesma escola, dá para dizer, de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo, de Giovanni Martins, e o Ronald, mais um adepto dessa escola, assim, conta histórias do cotidiano com uma leveza e uma beleza, e uma fluidez encantadoras, assim. É um
dos livros que eu mais gosto, assim. Você sabe que eu não li esse livro, mas eu sou sempre curiosa com ele. Eu acho a capa dele muito chamativa e o fato dele ter saído pela Malê. Então eu tô sempre esbarrando, mas nunca li. Foi bom que você deixou de indicação aqui, que eu vou tomar vergonha na minha cara e vou ler ele. Tadeu, conta o que que tem na sua estante, o que que você tem Eu lido vou aí, deixa a sua indicar. indicação. Eu vou indicar o livro que eu já falei dele agora, hoje, né? Que é O Tá. Embranquecimento, do Evandro Cruz e Silva. Eu terminei ele ontem. Cruz Silva. O Evandro é muito talentoso e é um romance, uma novela muito bonita, assim, narrada em primeira pessoa por uma mulher negra que é da academia e ela faz uma reflexão sobre o embranquecimento, do modo geral, da sociedade, mas ela também faz uma autoculpa por ela se envolver com uma mulher branca e ao mesmo tempo ela questiona sobre isso. É um livro muito bonito, é um livro muito didático também, rapidinho você lê. E o Evandro vai vir no Rabiscos também, eu convidei ele, então a gente vai poder bater esse papo com ele junto. E você, Jéssica? Massa demais. Eu vou deixar de dica um livro de uma colega de casa do Tiago, que é o da Tati Bernardi, que é um lançamento da Fósforo, que é o A Boba da Corte. E é um livro de autoficção, né? A Tati gosta muito desse estilo, né? Ela é uma grande propagadora das obras do Eduardo Louis, da Annie Ernaux, que, né, são desse estilo. E nesse novo livro, ela faz uma reflexão, né, sobre a ascensão social dela, os costumes da elite brasileira, e ela tira o sarro dela própria, nessa posição, assim, e acho que é interessante, casa muito com o papo que a gente teve aqui, porque é um reconhecimento, desse lugar da branquitude, e sobretudo desse lugar patético da branquitude, né, assim, de inclusive não se reconhecer, né, racialmente, não se reconhecer enquanto grupo, não reconhecer os próprios privilégios, né, não reconhecer a branquitude enquanto uma identidade, e ela tensiona isso, né? Acho que ela se coloca à prova, assim, se joga na frente da bala aí para ridicularizar várias situações que a gente esbarra cotidianamente. O livro, logo no começo, tem uma cena assim de uma festa de aniversário com mulheres negras que estão cozinhando e essa elite aplaudindo isso, assim como se fosse um grande feito aplaudir essa comida feita por mulheres pretas. Então, tem um tensionamento ali. Ela fala como aquilo passa de uma situação que ela estava achando legal a incomodar ela, e ela fica questionando o próprio lugar dela entre dois mundos diferentes. Eu achei bem interessante. Acho que é uma boa pedida e é uma boa leitura. E é isso. Muito bom. Quero agradecer. Acho que o Thiago agora ele sumiu. Ou ele fechou a câmera, mas eu quero Hum. agradecer a participação dele aqui, a disponibilidade, o bate-papo e recomendar mais uma vez que ouçam o podcast, o Projeto Querino, que leiam o livro, que conheçam a obra e é isso, assim, e deixar de dica também o podcast que foi o que inspirou, que é um podcast gringo que está disponível no New York Times, tem no livro aí, dá para buscar. Tá só em inglês, mas vale ouvir, vale ouvir o Vidas Negras também, enfim, fica essa super dica aí. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado pelo papo. Jé, obrigado pela parceria de sempre. E a casa é sua, Thiago. Quando quiser voltar, quando tiver projeto novo, livro novo, estamos aqui. Legal, gente. Obrigado. Foi um prazer. O podcast que nos inspirou, né? É o 1619 do New Isso. York Times. Tem a transcrição no site também. Então, quem não for de ouvir, dá para pegar a transcrição e traduzir para português. Ele é bem legal. É isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, Beijo. gente. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Boa tarde. Boa Boa noite. tarde. Beijo.